defesa da regulamentação, não necessariamente dessa, talvez grande parte dessa. Mas eu acho que, dado o contexto e a forma como você terminou a sua fala, e também considerando a natureza do evento, eu prefiro fazer uma fala no seguinte sentido. Eu acho que a gente é um momento bastante delicado, né? Está aí às vésperas do evento. Apesar das polêmicas que nós temos entre nós, eu acho que é importante a gente não se deslegitimar, né? Então, concordando ou não com a sua posição em relação a esse assunto, eu sei que você quer a mesma coisa que eu, talvez a gente divirja sobre os meios para fazer isso, mas acho importante a gente aqui não se deslegitimar, não dizer que o outro não é feminista, se não concorda comigo, ou, acho que a gente não precisa fazer isso. Eu também acho que seria importante a gente se fortalecer e procurar os pontos que a gente tem em comum, né? Porque eu acho que ninguém quer ver mulheres exploradas na prostituição ou não, né? Ninguém defende o fim da liberdade das mulheres, portanto eu acho que a gente tem muitos pontos em comum e eu acho que a questão da Copa ela unifica muitos desses pontos, né? Porque tem uma série de violações de direitos que certamente são consensos, né? Que a gente entende consensualmente como violações de direitos, né? Inclusive envolvendo prostitutas. Então, na verdade, eu vou fazer só essa fala, não vou voltar para essa polêmica, porque eu acho que essa polêmica talvez seria até um convite para que a gente continue depois fazendo esse debate, muito para além da Copa, né? Esse é um debate que vai muito além. Então, eu acho que a gente não precisa esgotar esse espaço fazendo esse debate aqui, né? Apesar de ser importante, mas focar, né? A gente está com uma questão aí bastante precisa, que é a Copa, né? Talvez a gente pudesse procurar mais esse consenso nesse momento, e mais pra frente, passada a Copa, a gente pensa aí em aprofundar esse debate. Seria assim. Eu acho que... Bem, meu nome é Luca, eu faço parte do Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, né? Eu vou começar minha fala reivindicando o mote que o Comitê Popular da Copa soltou no começo do ano, que não começou em 2013 e não vai acabar em 2014. Por que eu estou falando isso? Porque o processo que a gente está vivendo hoje de Copa do Mundo é um processo que está reestruturando as cidades e vai reestruturar as próprias relações que estão aí colocadas, né? E quando a gente fala de exploração sexual, né, a gente vai ver, por exemplo, a pesquisa que a Childhood foi publicada no ano passado, de aumento de exploração sexual na Alemanha e na África do Sul, de 20% na Alemanha, de 40% na África do Sul, de crianças e adolescentes, pra gente pensar justamente qual é esse processo de reestruturação que a Copa do Mundo está colocando pra gente e pra vida das mulheres, pra vida das trans, pra vida das travestis, pra vida das crianças e dos adolescentes, né? E qual é o processo de criminalização, que apesar de não ser crime ser prostituta hoje no Brasil, o processo de criminalização persiste. Tanto que, há 2 semanas pelo menos, 300 mulheres prostitutas em Niterói foram retiradas pela polícia militar, né, do prédio da Caixa, né, justamente porque eram prostitutas, porque ali trabalhavam. E aí a gente precisa compreender que, pelo fato de serem prostitutas, foram estupradas pela polícia militar. Por quê? Por ser prostituta não é crime, não é estupro, né? E aí a gente precisa ter a compreensividade do que é a concretude do rolê, né? Qual é a concretude do debate que a gente precisa fazer, de como a gente acolhe, como a gente debate as questões junto, como a Cleone estava falando, mesmo com as divergências que existem dentro do próprio movimento de prostitutas. A gente precisa compreender isso, né? A compreensão que as mulheres prostitutas as mulheres travestis que se prostituem têm do que é a prostituição é muito diferente da compreensão que as mulheres cisgêneras têm. E a gente precisa ter essa compreensão entre nós também, né? Porque é assim que a gente vai poder, inclusive, dar resistência, dar o combate nesse processo de Copa do Mundo que a gente está sofrendo agora, que estamos já 9 dias, está contando já
Terça, aí de terça até lá nós estamos a 11 dias da Copa, nós estamos a 11 dias da Copa do Mundo, né? Não existe política pública concreta do governo federal e dos governos estaduais onde vai ser realizado o evento para combater a exploração sexual, para garantir a não criminalização das mulheres que já estão na prostituição. Não existe isso e a gente precisa compreender e debater isso, né? E apresentar por que se traz um evento desse porte para o Brasil e não se dá acolhimento das que já estão nessa situação e qual é o processo de combate real de exploração que se intensifica nesse processo, né? Porque as Olimpíadas estão vindo aí também. Não acaba em 2014 e não vai acabar em 2016, né? Eu acho que essa compreensão pra gente ela é fundamental, né? Porque a gente pode ter a diferença da tática de regulamenta ou não regulamenta, mas na estratégia, né? No fim, a gente sabe que a gente não quer crianças e mulheres trans sendo exploradas cotidianamente. A gente não quer isso, né? E é isso que a gente precisa compreender, de qual é a reivindicação, quais são os processos que a gente precisa realmente colocar, para quem tem poder de mudar as coisas, de virar e falar, mano, vocês não estão fazendo, vocês estão sendo omissos, porque não tem política para combater realmente exploração e não tem política real para mostrar para as mulheres em situação de prostituição quais direitos elas têm acesso. E é isso que a gente precisa debater, né? Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Bom, a PIC se sente contemplada, então a gente vai voltar. Antes, só queria fazer uma observação que é isso, a gente está há 11 dias, né, e esse até lá, a gente vai ter outras atividades, a gente vai pensar em também o comitê, mas há 11 dias esse aqui, né, esse debate bola com esse tema que é tão caro pra gente e que a gente sempre ficava muito se questionando em relação às políticas públicas, e eu acho que a resposta que está vindo é o que a gente já tinha, né, de que não tem, é isso, não tem, né, e o que a Luca coloca muito sabiamente que é isso, né, isso já existia, vai se intensificar e vai continuar. A gente vai ver muito aqui esse avanço dessa violação de direito, que não é muito diferente de um canteiro de uma obra de Belo Monte, de algo gigantesco que chega lá e entra sem a participação de uma região de mineração, enfim. Mas aí também, ao mesmo tempo, né, a gente fica se questionando o que mais além disso aqui que sabemos fazer muito bem, né, tanto é que estamos aqui, tenho certeza que vocês no seu coletivo fazem isso também em outros espaços, mas assim, concretamente, né, porque quando a gente fala da questão da exploração, e que é tão pouco visto nas políticas públicas, comparado à questão dos comerciais de TV sobre o abuso, né, porque a exploração é a gente bater de frente com o mercado que tá aí, né, com uma máfia, né, mas assim, concretamente, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá na reunião do CMDSA e falar, então, a gente quer essa equipe inteira no chão, junto com as instituições, junto com as pastorais. A gente sabe que vai ter um mercado imenso que vai se abrir aí, muito mais de tráfico humano, assim, né? Uma janela muito grande, assim, então assim, entendendo tudo isso que vocês colocarem, um pouco do que a gente já tem acompanhado, assim, né? Além disso, do que a gente já sabe fazer, né? Como que a gente pode pedir para quem está lá cumpra o seu papel, né, na lei de política pública. Eu ainda continuo pensando que a gente tem que construir isso junto. E eu estou há alguns anos junto com as mulheres, mas ainda não descobri o que fazer, né, para a gente fazer com que os governantes respeitem mais os eleitores, né? Mas cidadão, também, eleitor é um lugar. Sim, cidadão. E quando você para e pensa assim, eu bato muito nessa tecla das mulheres que estão na prostituição, porque é um tema que começou a ser falado mais agora, por causa da Copa, sabe? Por causa da Copa, todas
Mas tem tantas entidades falando. Por exemplo, ela está na rua há algum tempo, eu estou há algum tempo, mas a maioria das entidades fazia que não via, fazia que essas pessoas não existissem, né? E as pessoas assumiam isso também, sabe? Que não existia, ficava quietinha lá no cantinho, caladinha. Mas quando as mulheres que vivem da prostituição começou a ver vários grupos que elas nem sabiam que existia falando do tema, elas também ficaram incomodadas, sabe? Eu ouvi de uma mulher que ela nunca falava nada. A gente fazia as reuniões, ela ficava quietinha no cantinho dela, caladinha. Ela chegou assim para mim, mas porra, Cleone, todo mundo tá falando na gente. Antes ninguém falava na gente. Será que é porque tá ligando a gente à Copa? O problema ficou maior, sim. Porque quando a gente vê lá perto do Itaquerão, crianças lá, o que abriu de pequenos prostíbulos ali na região do Itaquerão... Já houve denúncias do Ministério Público sobre sim, isso, né? Eu tive lá, eu fui naquela região a semana passada, e assim, eu conheço algumas pessoas, e só eu mapeei 12, sabe? 12 barraquinhos com mulheres prostituindo. Agora, deve ter muito mais. Deve ter muito mais. Agora, a gente tem que ligar a Copa, sabe? O problema, porque às vezes a gente fala assim, as mulheres chegaram lá como? Será que é porque elas queriam? Né? Às vezes as pessoas ficam meio assim. Será que as mulheres sabem realmente o que está acontecendo e o que está se discutindo em relação a elas? Né? Porque a gente discute entre a gente. Sempre entre a gente, sabe? A gente forma nossos grupos, forma uma roda e vamos debater entre nós. Mas cadê um grupo de mulheres que está aí na rua, que está ali no dia a dia, sabe? É difícil, mas não é impossível, sabe? Eu acho que para a gente discutir sobre alguns públicos, a gente teria que buscar uma forma de trazer esse público para a roda. Se esse público não vem até nós que dê um jeito e vamos até lá. A gente se vira e vai até lá. Não é a gente que quer discutir o assunto, não é a gente que quer conhecer o assunto, então a gente tem que ir até lá. Porque enquanto a gente ficar discutindo entre nós, a gente não vai conseguir mesmo saber o que é melhor para ninguém. Nem para o grupo de mulheres, nem para o grupo de adolescentes, nem de criança, nem para o pessoal dependente químico. A gente não vai conseguir nunca saber o que é que a gente, o que é bom para a população. Eu acho que assim, eu convido, aí eu estou convidando, né, vocês a gente tirar uma data, e fazer um debate desse, sim, sabe? Mas e lá onde eu tenho acesso, por exemplo, que é lá na casa de chá do Jardim da Luz, né? A gente tira uma data, eu vou conversar com o administrador e a gente vai tentar levar algumas mulheres para estar lá debatendo, sim, sabe? Assim, desde que não leve, que não fotografe, desde que as mulheres não aceitam, não, desde que sejam expostas, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer isso. Eu acho que no primeiro momento as mulheres vai ter uma certa rejeição, sim, sabe? Porque elas estão cansadas de pessoas ir lá e depois o pessoal fazer
TCC e vão tudo lá, enche o saco o tempo todo, pesquisa, depois desaparecem, deixa, sabe? Eu não levo mais ninguém para pesquisar, não aceito quando alguém chega e fala que quer pesquisar, eu falo não quero